Sejam bem-vindos, amores! Mais uma live aqui no TikTok, uma live que, se Deus quiser, vai ficar disponível lá no YouTube. Então, espero te encontrar no YouTube. Deixa o seu comentário aqui, deixa o seu joinha, que agora eu sou YouTuber. Então, não posso deixar de falar o bordão do YouTube, que é: deixa o seu joinha e deixa o seu comentário também, porque lá no YouTube é muito legal que eu consigo realmente ver todos os comentários. Ainda mais pelo fato de eu estar super no comecinho, né? Eu ainda não postei nada no YouTube, a não ser essas lives aqui. Então, eu consigo ler todos os comentários e esse feedback é muito importante pra mim, tá, gente? Porque eu tô sempre na busca, né, de ser cada vez mais fiel e mais transparente com o meu coração, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu vivo, sem ter medo de me expressar, sem ter medo de realmente falar os meus processos, compartilhar com vocês. Mas aquilo, a gente fala uma coisa e as pessoas, às vezes, muitas vezes, entendem outra, né? A forma como a mensagem chega até vocês, certamente tem alguma diferença do que eu tô falando de forma nata, né? Eu falo com uma intenção e eu falo com o sentimento daquilo que eu vivi, e você recebe de outra maneira, né? A mensagem, ela pode ser, o intuito é que fique fiel à mensagem, mas é claro que vai ter uma interpretação, uma compreensão um pouquinho diferente, tá? Então, o feedback de vocês me traz assim: será que eu tô conseguindo me expressar direito? Será que eu tô realmente conseguindo passar a mensagem que eu desejo? Né? Quais são as coisas que eu preciso melhorar? Então, o feedback de vocês realmente é super importante. Não deixem de comentar, mesmo aqui na live, tá, gente? Você que tá aqui me assistindo agora, vai dando seu tique-tique, ó, dá 2 toquezinhos na tela, você não gasta nada, você ajuda muito para que essa live chegue a mais corações. E é claro, gente, compartilhem também, aperta nessa setinha aqui, compartilha a live, fala assim: hoje a live tá sendo num horário diferente. E se você também tá no YouTube, você também consegue compartilhar a live. Você pode compartilhar, acho que dá pra compartilhar no Insta, será? Mas enfim, compartilha no WhatsApp com outras pessoas e deixa mais corações serem contagiados, de repente, por esse nosso momentinho tão especial e tão cheio de respeito, de carinho que nós estamos construindo cada vez mais aqui, né, gente, através dessas lives. Então, aqui eu falo que é uma live devocional. Por quê? Porque eu sempre trago, né, leio algum versículo bíblico, tá? Então, eu gosto de sempre ficar com alguma palavra da Bíblia na minha mente, no meu coração. Isso eu acredito que é uma forma de blindar a minha mente, inclusive, de mim mesma, dos meus pensamentos tóxicos, porque todos nós temos, né, uma autoimagem, pensamentos próprios da nossa cabeça, que são distorcidos, que nos estimulam a decair, que nos estimulam a permanecer na nossa zona de conforto, né, ou que trazem pensamentos que desencorajam a gente, pensamentos que trazem ansiedade, enfim, né, esses pensamentos tóxicos mesmo, que, querendo ou não fazem com que a gente ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente tem trechos da Bíblia, versículos memorizados, eu sinto que é como se a gente realmente se blindasse desses pensamentos mentirosos que tentam nos convencer de que a vontade de Deus não é boa, não é agradável e não é perfeita. Então, é um presente poder compartilhar com vocês um pouquinho do versículo do dia, né, da passagem que está fazendo parte do meu dia, tá bom? E hoje, amores, hoje especificamente, eu sempre trago alguma passagem, né, bíblica, e aí às vezes eu complemento com salmos. Eu nunca trouxe provérbios aqui, né? Eu nunca me dediquei, assim, a estudar os provérbios, a ficar meditando. Acho que vez ou outra, um provérbio ou outro eu já li, mas realmente eu ainda não cheguei nessa parte dos provérbios. Eu ainda tô mais nos salmos e, né, tenho buscado essa leitura de conhecimento mesmo da Bíblia, né? Faz pouquíssimo tempo que eu comecei a experimentar, ter essa disciplina
de ler a palavra de Deus. Então, quem sabe logo menos eu não trago os provérbios aqui. Eu tenho um livro de Salomão, que foi quem escreveu a maioria dos provérbios, não é isso? Eu tenho um livro chamado Salomão, o homem mais rico que já existiu, mas eu ainda não li esse livro. Então, quem sabe quando for o momento de eu ler esse livro, desde eu não aproveito e trago também os provérbios aqui, os ensinamentos, as minhas reflexões acerca, né, dessa leitura deles. Vai ser interessante, vamos ver se vai ser, de repente, logo menos. Boa noite, Fran, querida. Amores, quem estiver entrando agora, sinta-se abraçado por mim. Espero que aqui seja um lugar que possa fortalecer, edificar o seu coração. Outra coisa que eu gosto, gente, de falar sempre, de enfatizar em cada vídeo, porque eu sei que, né, esse vídeo não tem fronteiras, né? Ai, Fran, obrigada pelos presentes, doçura! Oi, Gustavo! Oi, Alicia! Sejam bem-vindos, gente! Outra coisa que eu gosto de enfatizar, amores, sempre a cada live, é que João também tá aqui, trouxe rosas! Obrigada, lindeza! Já chegou até na Ucrânia! Caraca, é verdade, né? É surreal, gente, como realmente não tem limites a internet. E eu gosto de frisar que eu tô aqui trazendo a minha compreensão daquilo que eu li. Então, essa live não é uma live com viés educativo no sentido de explicar a palavra, de querer ensinar algo. Não, tá, gente? Porque eu ainda sou super novata nesse assunto, né, da compreensão da Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia agora, nunca li a Bíblia inteira, tá? Quem sabe agora, né, estamos no início do ano, quem sabe em janeiro de 2025, aí eu já tenha, né, um conhecimento mais aprofundado, creio que isso vai acontecer. Mas assim, é só para falar mesmo, ressaltar que eu não estou aqui para ensinar nada, tá? Eu estou aqui para compartilhar as minhas reflexões do hoje, porque amanhã eu já vou ter reflexões e compreensões diferentes do hoje, tá? Então, eu quero sempre deixar isso, frisar isso bastante, e façam sempre as reflexões, as ponderações de vocês, tá? Me ouçam e vejam o que faz sentido e o que não faz, sempre pedindo a orientação de Cristo Jesus, né? Para que o Espírito Santo te traga a compreensão, ou te traga clareza, te revele algo que eu de repente falei, tocou seu coração, ou se eu falar algo e você achar que isso é totalmente errado, que isso está totalmente fora do que você acredita, faça essa oração também, né? Para que você possa ter a compreensão disso, né? O que será que realmente eu quis dizer? Né? Será que o que você entendeu realmente foi o que eu falei, foi o que eu quis dizer? Então, que a gente tenha sempre esse espaço aqui de respeito e de compreensão mesmo, né? Mútuo, tá bom, amores? Eu vejo vocês como amigos em Cristo Jesus. E a palavra de hoje, né? O versículo que eu quero ler, na verdade, é um Salmos, que é um dos meus salmos, assim, favoritos, se é que a gente pode falar isso. Mas é um salmo que me acompanha e que toca meu coração de uma forma diferente, sabe, gente? E que é o Salmo 51. Eu vou hoje ter um papo rápido com vocês, porque eu tenho um compromisso logo menos. E até estou fazendo, né, a live num horário diferente justamente por conta disso. Edson, obrigada, gente. Agora sim, agora a galera tá engajando. Eu falei que a galera das 7, não sei se é porque é horário diferente, eu falei, a galera hoje não tá muito engajada. E agora estão começando a engajar. Bora lá, gente. Engajem aqui com as tique-tique, com as curtidas, com os presentes. Também tem presentes aqui do TikTok de todos os bolsos, para todos os bolsos. Então eu conto muito com vocês, porque realmente para o TikTok, para essa plataforma, essa questão dos presentes é super relevante, né? Vocês sabem disso. É uma forma da plataforma do TikTok entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e eu continuar tendo portas abertas aqui dentro. Então eu conto muito com vocês. Salles, obrigada pelas rosas! Obrigada, querido! Me empolguei aqui, fiquei até sem voz. Continuem dando os presentes aqui, tá bom, amores? E dando os tique-tique também, por favor.
Então eu queria falar para vocês do Salmo 51, porque é o salmo que eu realmente assim tenho, eu admiro muito, me toca de uma forma realmente muito diferente, tá? Esses salmos são salmos onde Davi, ele se arrepende, né? Ele errou, ele pecou. E eu queria falar, amores, sobre justamente essa questão dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. Hoje o tema da live, né? Eu sempre tento tirar da minha reflexão do dia, daquilo que eu li no dia, eu gosto de tirar uma palavrinha para ser o tema da noite. Então, o tema da noite de hoje é ponto cego, porque todos nós temos pontos cegos. O que isso significa? Nós temos aspectos em nós que precisam ser transformados, que precisam ser deixados, que precisam ser completamente mudados mesmo. E a grande questão é que muitas vezes a gente não sabe quais são esses pontos. Tem características nossas, tem vícios de comportamentos que a gente até sabe, que a gente identifica, que a gente conhece, né? Que a gente sabe que não são tão legais. Mas tem outros, amores, que a gente não vê, que realmente tá nesse ponto cego. Ou seja, a gente não sabe. Coisas que às vezes para o outro é um traço super tóxico, né? Super tóxico no sentido de super ruim, super negativo. E talvez, se ninguém nunca falar algo para você, se ninguém for amigo o suficiente, se ninguém for parceiro o suficiente de ser franco, transparente e apontar para você, e não passar a mão na sua cabeça, discordar e apontar para você, claro, de uma forma gentil, né? Eu penso que a gente tem que saber refrear a nossa língua, né? Então ter cuidado com as palavras, né? A gente não falar demais, nem falar de menos e nem falar de forma ríspida, forma dura, mas pedir sabedoria ao Espírito Santo de Deus para que a gente consiga falar a verdade de uma forma gentil, de uma forma amorosa, de uma forma que o outro compreenda, de uma forma objetiva, clara, mas sem ofender o outro, porque assim, aquela coisa, a verdade dói. É verdade, às vezes dói mesmo, né? Que são justamente esses pontos cegos. Quando alguém aponta esses pontos cegos em nós, é muito fácil a gente falar, meu Deus do céu. Aí a pessoa parece que te viu assim, que você fica, nossa, eu tô me sentindo envergonhada. Você entra num estado de culpa, num estado de defesa, né? Num estado de constrangimento, de rejeição. Por quê? Porque você não sabia daquilo. Então, quando alguém aponta um erro seu, a tendência é que a gente realmente trave, né? Porque lá no fundo, a gente sabe que aquilo não é legal. E aí você fala assim, não, mas eu não tô fazendo isso. Não é possível que eu esteja fazendo isso. Você sente vergonha, você sente culpa. Então, é muito importante que a gente tenha essa sinceridade, né, de ser essa parceria, essa amizade, de não passar a mão na cabeça daqueles que a gente ama, mas exortá-lo em amor, trazer a verdade a ele, para que ele consiga reconhecer os pontos cegos dele. Como também a gente tem esse zelo, esse cuidado de saber manejar as nossas palavras com amor, com cuidado, com sabedoria, para que essas palavras não doam tanto no outro, para que o outro consiga compreender o que você está falando, porque dependendo da forma como você fala, o outro vai ser como uma pedrada. Então o outro ele não vai nem refletir sobre aquilo que você está falando, porque você falou de uma forma tão sem amor. Não é sem amor, porque às vezes você tem uma boa intenção, então você tem um carinho ali, mas você falou de uma forma tão assim, sem um zelo mesmo, que aquilo bate no coração do outro, mas volta, sabe? A palavra volta vazia, né? Que é, você falou de uma forma despreparada e aí não teve nem o outro, ele nem consegue refletir sobre aquilo que você falou, porque você falou da forma errada. Então ele se sente atacado e aí ele não reflete sobre aquilo que você tá trazendo, e isso acaba que não gera frutos, né? Não gera transformação, não gera libertação. Então eu queria trazer para vocês, amores, essa questão.
E eu gosto muito do Salmo 51, porque é o momento onde Davi, ele se arrepende do pecado dele. E aí, né, ele faz uma oração a Deus. E eu vou explorar mais isso, mas antes eu queria trazer um outro ponto de vista também, que aqui eu falei para vocês agora dessa questão do manejo das nossas palavras, o quanto isso é importante. E desse ponto cego, né, que todos nós temos e que a gente muitas vezes não reconhece. Então, primeira coisa, primeiro lugar, você precisa reconhecer que você tem os seus pontos cegos. Primeira coisa. Segunda coisa que eu considero, assim, eu estou compartilhando com vocês as coisas que eu considero relevantes, de extrema importância, na verdade, para que a gente tenha mais intimidade com Deus, para que a gente viva uma vida com mais leveza, para que a gente viva uma vida com mais verdade em nós, com mais transparência, para que a gente realmente possa ser como Davi, né, que foi chamado por Deus, que foi chamado como aquele que tem um coração, como que é? Um coração, segundo o coração a Deus, não é isso? Um homem segundo o coração de Deus, não é isso? Me escrevam aqui como que é a frase exata, né? Como Davi ficou conhecido. Mas acho que era isso, um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa preciosa, né, gente? Isso é um título, né, que ele recebeu que não é para qualquer um, não. Né? Não é pouca coisa, não. Então, que a gente também possa ser como Davi, que a gente também possa ser um coração, que a gente possa ser segundo o coração de Deus também. E como que, ao meu ver hoje, nesse presente meu, o que eu entendo disso? O que eu compreendo? O que eu considero passos importantes para que a gente se torne essa pessoa para Deus, segundo o coração dele? Eu considero importante a gente reconhecer a gente primeiro ter a consciência de que temos os nossos pontos cegos, todos nós, por mais boazinha, bonzinho que você possa ser, por mais que você fale, nossa, mas eu cresci na igreja, eu faço tudo certo, eu tenho meu trabalho, eu sou honesta, eu pago todas as minhas contas, eu sou bem sucedida financeiramente, eu tive um namoro santo, né, com respeito, com verdade, enfim, eu ajudo, participo de coisas sociais, trabalhos sociais, não importa, gente, honro meu pai e minha mãe, não importa, você pode fazer tudo certo, né, aos olhos ali, né, nos formatos, tá tudo bem alinhadinho, certinho, mas, ainda assim, saiba, você tem os seus pontos cegos. Todos nós temos, amores, porque todos nós ainda temos muito forte dentro de nós os vícios do nosso ego. O nosso ego ainda tem um tamanho muito grande dentro de nós. E aí é importante a gente olhar para esse ego e tentar compreender as artimanhas dele, tá? Quais são os ganhos que a gente vê nele, né? Quais são os nossos pontos cegos. Então, o primeiro passo é esse reconhecimento. Eu tenho pontos cegos. Fato. Segundo ponto, eu tenho pessoas na minha vida, eu tenho relações que trazem para mim, que apontam para mim os meus pontos cegos. Que trazem para mim os meus pontos cegos e, na verdade, me apontam para o caráter de Jesus. Porque essa é a questão. Não é você ter pessoas que ou passam a mão demais na sua cabeça e você tá sempre certo. Sabe aqueles pais que os pais são chamados na escola e pela diretoria porque, sei lá, o filho aprontou alguma coisa e os pais, ao invés de ouvir, né, e de ver, tá, o que meu filho errou, o que ele fez, né, enfim, tentar compreender a situação, sempre acha que o filho tá certo. Não, meu filho, imagina, é o outro que errou, o outro que foi não sei o que, o outro que fez não sei o que lá. Sempre, né, o filhinho da mamãe, filhinho do papai tá certo. Não, gente, isso não é legal. Jeito da Sandy. Então, é importante que você não tenha pessoas ao seu lado que sempre passem a mão na sua cabeça, porque isso não te faz crescer, isso não te faz amadurecer. Mas também não é legal você ter pessoas do seu lado que só te criticam, que só apontam os seus defeitos, né?
as coisas que você carrega aí dentro de você que precisam sim serem transformados, lapidados, esses aspectos. Mas isso precisa ser feito com amor. E você precisa de acolhimento, você precisa e merece respeito, você merece gentileza, você merece afeto, carinho, amor. Então é importante pessoas que apontem para nós os nossos pontos cegos, para que fique mais fácil a gente reconhecer isso em nós, porque às vezes dói, então às vezes a gente nega e fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo, eu agi assim porque foi culpa do outro, o outro é que fez com que eu agisse assim, qualquer pessoa agiria assim, ora as bolas. Opa, vamos lá, né? Não terceiriza, olha primeiro para si, né? Olha para dentro, avalia, observa, reflete. Mas veja se a pessoa que te aponta seus pontos cegos, se ela faz isso com amor, se ela faz isso com empatia, se ela está apontando para você o caráter de Cristo, que é, ei, você tem esses pontos cegos, você fez isso, que não foi legal, mas entrega a Deus, entrega ao Espírito Santo de Deus, peça ajuda a Ele, para que Ele possa fazer as transformações em você necessárias, porque você é capaz, eu confio em você, eu acredito nas suas mudanças, isso não é o que você é. Olha para Cristo, foca nele, se alimenta da palavra que vem de Deus, e você vai conseguir fazer essas mudanças em você. Eu acredito nisso. Entrega e confia em Deus, em Jesus. Busque a Ele de todo o seu coração e acredita que você vai viver essas transformações. Tope essas transformações e veja o Espírito Santo agir na sua vida. Creia nisso. Não tem como a gente ler a Bíblia, se alimentar da Bíblia, gente, e achar que as mudanças não são reais, não são possíveis. A gente está duvidando, então, da palavra de Deus? A gente precisa crer, a gente precisa ler, se alimentar da palavra de Deus e crer que essas palavras vão ter efeito em nós. Permitir ser transformado por essas palavras, por esses ensinamentos, por essas histórias. A gente precisa crer que tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente recebe de informação, de teoria, a gente precisa crer que elas são totalmente cabíveis a nós, na nossa história, e que elas geram mudanças reais no nosso caráter. Elas nos fazem refletir cada vez mais o caráter de Cristo, com base no nosso compromisso em deixar essas palavras frutificarem em nós, florescerem em nós. Sandy na versão gospel. Ai, gente, vocês são demais. Gabi, você já esteve várias vezes aqui em lives comigo, eu já te falei, tá bom, amor? Eu já te apontei o caminho, aqui você não vai conseguir ajuda, então se você quiser ficar aqui ouvindo as palavras, você pode ficar, você vai ser muito bem-vinda, mas se você ficar escrevendo esse tipo de coisa, pedindo socorro e tudo mais, você não vai encontrar esse auxílio, né? Eu já te falei, já te passei o número lá, acho que é 188, não é? Que você pode ligar, você pode pedir um tratamento psicológico. Então, assim, busque ajuda onde você realmente vai encontrar ajuda, tá bom, amore? Você já esteve várias vezes aqui nessas lives, então eu só reforço que, assim, esteja nos lugares certos, falando com as pessoas certas, porque senão acaba criando uma atmosfera aqui que não é legal, tá bom? Que desvia muito do foco da nossa live. Mas se você puder ficar aqui ouvindo essas palavras e comece a concentrar, né? Como eu li na live de ontem, sobre a gente concentrar os nossos pensamentos em tudo aquilo que é bom, em tudo aquilo que é verdadeiro, como Paulo nos ensina, né? A gente colocar o foco naquilo que Jesus diz sobre nós. Concentrar a nossa atenção naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro, naquilo que traduz os pensamentos de Deus acerca de nós. Então, todo mundo que está aqui, gente, foquem nisso para que a gente vá juntos trazendo essa esperança ao nosso coração, para que juntos a gente realmente possa sentir o nosso espírito sendo abastecido pela presença do Espírito Santo de Deus. Tá bom?
Então, amores, eu falei, né, sobre o segundo passo, que é a gente ter essa reflexão, se a gente tem pessoas por perto que nos apontam o caráter de Cristo, né, que trazem, apontam para nós as coisas que precisam, algo legal que a gente fez, de repente a gente não percebeu, porque no dia a dia a gente tem muitas atitudes que é no automático, que é de acordo com o nosso ego, que é de acordo com a nossa personalidade. A nossa personalidade não tem nada a ver com o que Deus criou para nós, gente. Eu vejo assim hoje, tá? Existe uma essência, né? Existe um caráter que reflete a imagem de Jesus, né? De Cristo Jesus, que reflete a imagem do nosso Criador, que precisa ser encontrada por nós. Porque hoje a gente acaba vivendo só naquilo que a gente acredita sobre nós. A gente acaba vivendo por um falso eu. Uma identidade falsa, que é a identidade justamente do nosso ego. É a nossa personalidade, enquanto que a nossa personalidade ela é como se fosse uma roupa, né, um personagem que a gente apresenta ao mundo, né, que a gente pode inclusive, né, através dessa personalidade a gente expressa os dons e talentos que Deus concede a nós, para que a gente possa inclusive levar a palavra dele para mais lugares, para que a gente possa expandir o reino de Deus. Aí estaremos fazendo uso da nossa persona de forma correta, digamos assim. Agora, se a gente acha que essa persona nos define, aí a gente começa a virar escravo do ego. E a gente começa a ter uma vida com uma autoimagem completamente distorcida da realidade de Deus. A gente começa a viver essa identidade falsa que gera muitas emoções desastrosas em nós. Olha só, isso que você está falando é muito útil, inclusive nas empresas, também nas empresas. Quem sabe, né, isso não chega nas empresas qualquer hora. Seria uma alegria muito grande, será uma alegria muito grande. Se for da vontade de Deus, eis-me aqui, Jesus, eu vou amar. Mas enfim, então vocês pegaram esse segundo passo, né, amor? Se deixar aqui agora que eu vi o horário, meu Deus, já tô atrasada aqui, gente. Eu me empolgo, 1 hora é muito pouco pra gente. Então, aí o terceiro passo, muito importante, amores, o terceiro passo, que é a gente parar de olhar um pouquinho pro outro e olhar pra nós, se olhar no espelho, sabe assim? Reconhecer, ai, Daniel, obrigada, o primeiro presente aqui da nossa meta de hoje, do Urso Misha. Obrigada pelo presente, querido. Amores, toma um golinho d'água, peraí. Então, o terceiro passo é a gente parar um pouquinho, silenciar um pouco o olhar para o outro, o olhar para fora e a gente olhar para dentro. E a gente reconhecer o quanto a gente ainda é egoísta, o quanto ainda a gente vive pensando muito em nós mesmos, os nossos próprios benefícios, nas recompensas que a gente quer ganhar, naquilo que o quanto muitas vezes a nossa fé é baseada naquilo que a gente acredita que merece viver, do tipo assim, eu faço a minha vida toda, eu tenho a minha vida espiritual, eu tenho a minha rotina com Deus, eu leio todos os dias a palavra, eu evangelizo as pessoas, né? Eu canto no louvor da igreja, eu tenho o ministério X, Y, Z. Mas aí, quando no fundo você julga as pessoas, você se acha superior a elas, você aponta, você fica sempre olhando e sempre parece que sobressai aos seus olhos os defeitos da pessoa, das pessoas, o quanto você acha que por conta disso, de você fazer tudo certinho aos seus olhos, você merece tais coisas, você merece... Deus precisa te dar resultados X, Y, Z, porque afinal de contas você merece, porque você faz a sua parte, você faz tudo com tanta disciplina, com tanto apreço, então você merece esses mimos de Deus, você merece que ele ouça as suas orações, que ele responda as suas orações conforme a sua vontade. Isso se chama egoísmo, egocentrismo. Exatamente, o merecimento ele vem de nós mesmos, né? Mas quando a gente pensa em Deus e na fé em Deus, a gente precisa lembrar que existe uma graça que Deus nos oferece, que gente, a graça de Deus, ela qualquer um pode
se sentir alcançado pela graça de Deus. Uma pessoa que está super no mundão, aí você pode olhar assim e falar, nossa, por que a pessoa que está lá no mundo, minha melhor amiga que está lá no mundão, parece que ela tem resultados ela tem uma vida muito melhor do que a minha. Por que parece que ela tem uns resultados muito melhores do que os meus? Isso é injusto. Quantas vezes pessoas com essa religiosidade não se sentem injustiçadas no fundo, no fundo? Por quê? Porque elas se esquecem da graça de Deus. Deus, ele é soberano. Então, ele vai agraciar quem ele acha que é devido. Pode ser alguém que é super... Você que faz tudo certinho, pode ser que seus planos saiam conforme você planejou? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. E aquela outra pessoa que você acha que é tão errada, pode ser que Deus queira agraciar a vida dela e realizar tudo exatamente como ela deseja, para que ela inclusive seja constrangida por esse amor de Deus, que não condena, mas que perdoa, que ama incondicionalmente. Então, amores, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Realizar meu sonho é realizar um sonho de criança, ganhar um autógrafo da Sandy. Vou te dar um autógrafo como cover dela. Ai, gente. E aí eu queria trazer para vocês, né, o quanto esse Salmo 51, quanto eu acho ele especial, porque justamente Davi, ele teve um tempo, né, um momento da história, depois eu trago, né, posso trazer a história aqui para vocês, que eu fiquei fascinada quando eu ouvi, ontem eu estava ouvindo sobre isso, que teve um tempo, primeiro que ele era desacreditado, né, ninguém acreditava que ele poderia ser o rei Davi, né, porque ele não tinha imagem compatível com isso, né? Ele não tinha tamanho, ele não tinha estrutura, né? Aos olhos das pessoas, imagina que ele seria o rei Davi, né? De forma alguma ele seria rei. Então, só que ele foi escolhido pelo Senhor. E aí, qualquer dia eu canto o Turuturu, gente, com certeza. E aí, gente, o que aconteceu? Ele foi agraciado, ele foi o escolhido, né? Por Deus. Ai, ganhei mais 50% da live foi concluída, da meta, Dênio. Obrigada, você que contribuiu aqui. Faltam 2, gente. 2 Urso Misha, ó. Conto com vocês, conto com essa ajuda de vocês, com essa colaboração. Apoiem aqui a minha live, o meu trabalho, porque realmente é um tempo muito especial. Ai, fiquei feliz. Felipe! Ai, gente, falta um. Ai, que alegria! Falta um só, gente, pra gente concluir a nossa meta. Tô alcançada! Gente, que alegria! Deus abençoe vocês. Obrigada por esse apoio de todo o meu coração. Agradeço assim, ó, muito, 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 viu? Que isso volte, que essa generosidade volte em dobro pra vocês. Ó, então eu vou dar uma acelerada aqui, gente, que eu tô super atrasada. Davi, ele foi agraciado por Deus, foi o escolhido. Só que daí teve um momento que parece que ele se esqueceu disso, que não era sobre ele, né? É sobre Deus. São sobre os planos de Deus e sobre a vontade de Deus. E ele começou nessa de mandar e desmandar, né? E aí até que ele cai no pecado, né? Ele erra, ele peca, ele, né, comete o adultério ao se deitar com uma mulher casada, né? Que ele sabia que era casada, ele sabia. E mesmo assim, ele, né, se deitou com ela. E depois, como se não bastasse, ele ainda planejou, né, várias coisas para que não fosse descoberto, para que a reputação dele, a imagem dele não fosse manchada, né? Inclusive, mata o marido da mulher que ele se deitou, né? E aí essa mulher vira a mulher dele. Mas, ainda assim, né, ela não é uma mulher legítima dele, ela não é a esposa legítima dele. Afinal de contas, ele tá no pecado, ele não se arrependeu, ele tá tentando consertar e tá piorando a situação. Né? Começou com adultério e terminou com assassinato. Né? Então, como assim? Né? E um homem que, segundo o coração de Deus, fez isso. Então, assim, é uma coisa muito séria, né, gente? E aí, a gente poderia falar assim, nossa, mas então, Deus deve ter se arrependido dessa escolha, né? Será que Deus se arrependeu? Não, Deus não se arrepende, gente, porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus não comete erros, nós cometemos. E Deus sabe
Deus sabe completamente, gente, que todos nós vamos cair muitas vezes, vamos pecar, vamos nos esquecer dele, porque na verdade o que aconteceu é, o Davi, ele se esqueceu de Deus, ele começou a viver uma vida por ele. Eu sou o rei Davi, eu posso tudo, manda essa mulher pra cá, quero fazer minha vontade, quero saciar os meus desejos. Então virou sobre ele esqueceu da soberania de Deus, ele esqueceu do propósito, do porquê ele é rei, por que ele foi o escolhido. Não era sobre ele, era sobre cumprir com algo maior. Só que aí, amores, o que acontece? Resumindo bem aqui, por conta do tempo, meu Deus, estou muito atrasada. O que acontece? Ele cai em si e ele fala, opa, eu estava cego. Eu tirei os olhos do Senhor, meu Deus, e eu coloquei os olhos somente em mim. Eu comecei a viver por mim mesmo. E eu pequei, eu errei, eu falhei, eu caí, eu me esqueci de Deus. Tudo virou sobre mim. Só que, na verdade, tudo é sobre Ele, é sobre Deus. E quando a gente começa a viver uma vida onde nós somos o foco, a gente cai. A gente magoa pessoas, a gente se magoa, a gente se frustra, a gente se enche de culpa. Parece que tudo começa a dar errado. Ou então pode estar tudo dando tudo certo, né? Porque a princípio Davi conseguiu lá, ele matou o marido da mulher, ele ficou com a mulher, né? Aí a única coisa que ele teve, né, o castigo foi que o filho deles morreu. Deus, o Senhor, vocês conhecem a história, né? Mandou o profeta lá, Natanael, e aí ele viu que ele caiu, ele tomou consciência do erro dele, que ele tinha pecado, né? Porque ele tinha um senso de justiça muito grande. Então o profeta Natanael contou uma história, que na verdade era a história dele, mas não falou que era sobre ele. E aí ele, com um senso de justiça, de integridade que ele carregava no coração dele, no íntimo dele, ele ouviu aquela história e falou, vamos matar essa pessoa, né, que fez isso, tem que morrer e tem que devolver as ovelhas, tem que ressarcir por este erro que cometeu, eu tô assim, gente, não tô sendo totalmente fiel à história, aos detalhes, tá? Mas assim, eu tô trazendo um contexto geral. Então ele carregava esse senso de justiça. E aí quando o profeta Natanael trouxe essa história para ele sem que ele soubesse que era sobre ele, quando o Natanael falou, então, mas essa pessoa é você, esse que cometeu esse erro é você. E aí ele tomou consciência do ponto cego dele, que é, meu Deus, eu estou em pecado. Eu caí nas armadilhas do meu próprio eu, e me esqueci do Senhor. Por isso eu pequei, me afastei de ti, Senhor. E aí ele se quebranta, ele se arrepende de todo o coração. E aí o Salmo 51 fala justamente sobre isso, traz esse arrependimento de Davi e o quanto Deus é um Deus bom, misericordioso, infinito em bondade, em amor, que nos perdoa todas as vezes que a gente quebranta o nosso coração diante dele e que a gente fala, Pai, eu falhei, eu pequei contra ti, eu me esqueci de ti, Senhor, perdoa-me, porque eu não sei fazer diferente. Eu pequei, eu errei, eu caí. E eu agora reconheço, eu estou aqui no chão caído, mas eu reconheço o meu pecado, eu reconheço o meu erro. E eu quero ser tocado por ti, Senhor, eu quero ser transformado. Eis-me aqui, Senhor. No momento em que ele se quebranta, em que ele reconhece os erros dele, que ele reconhece o pecado nele, Deus vem com o seu infinito amor, com o seu perdão sobre a vida dele e diz que ele tem um futuro de esperança, né? Um futuro de vida. E aí ele tem um segundo filho, que é Salomão, o sábio Salomão. Então eu quero trazer esse Salmo 51 como uma oportunidade, amores, para que todos nós, para que a gente possa refletir justamente sobre esses pontos cegos nossos, que a gente pare, porque é muito mais fácil a gente olhar para o erro do outro, para os defeitos do outro. É muito mais fácil. Mas e os nossos? Será que nós estamos olhando com profundidade, com sinceridade para os nossos pontos cegos? O que é que tem acontecido dentro de nós? Como nós temos lidado com as coisas? Como nós temos tratado as pessoas?
como a gente tem se relacionado com Deus, o quanto a gente tem buscado a Ele de todo o nosso coração, de forma genuína, o quanto a gente tem aberto o nosso coração para Ele, para ouvir a Ele, para se encher dele, o quanto a gente tem realmente nas nossas ações refletido o caráter de Cristo Jesus. Precisamos olhar para os pontos cegos em nós, precisamos pedir a Deus para que Ele revele a nós esses pontos que a gente precisa tanto se livrar, que a gente precisa tanto olhar e se arrepender de coração, para que eles sejam então perdoados, transformados, transmutados, transcendidos. Nós precisamos da mão misericordiosa do Senhor, mas para que Ele haja, para que Ele nos purifique, para que Ele nos restaure, para que a gente possa viver um futuro abençoado por Deus, nós precisamos desse passo anterior, que é: eu pequei contra Ti, Senhor, eu assumo os meus erros, eu assumo as falhas, os vícios que ainda sobressaem a minha fé, que ainda sobressaem o meu amor por Ti, Deus. Eu pequei contra Ti. E aí sim, Ele vem com o seu perdão e nos purifica, nos restaura, nos fortalece e nos traz uma palavra de esperança. E é assim que eu quero terminar essa live de hoje, lendo para vocês então o Salmo 51, na versão NVI, tá? Que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti, somente contra Ti pequei, e fiz o que era mal aos Teus olhos, de modo que justa é a Tua sentença e irrepreensível é o Teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Todos nós, né? A gente já nasce com esse autocentrismo, né? Com o pecado, a mancha do pecado dentro de nós. Que um dia, né, nos afastamos, nos esquecemos de Deus como Pai. Então a gente vive, né, nesse isolamento, digamos assim, né? Nesse distanciamento de Deus. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Deus olha, gente, o nosso íntimo, tá? Aquilo que está em secreto, a fidelidade no secreto. Não é quando as pessoas estão vendo, não é quando você está lá na igreja, com todo mundo vendo você está lá no louvor, cantando, adorando, maravilhosa, ou você está lá na igreja, no seu banquinho, no seu lugar, está lá ajoelhada, orando, chorando, mas e aí no seu íntimo? E no seu secreto? E quando você está na sua casa? Como você tem ocupado o seu tempo? Com que você tem abastecido a sua mente? Como você tem tratado as pessoas que estão mais próximas de você? Isso é no secreto. Deus olha para o nosso íntimo, para o nosso secreto. Ai, 20 mil corações, gente. Verdade, João. Obrigada, amores. Muito, muito, muito obrigada por esse apoio, viu? Muito obrigada mesmo. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Aí agora o versículo 10, gente, que eu tanto amo, que é assim a minha oração de toda noite. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer.
Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Porque uma vez que nós somos perdoados, a gente consegue perdoar também. Porque sabemos que um dia fomos perdoados, a gente recebeu isso no nosso coração. Então a gente começa a ter mais empatia, mais compaixão, mais amor aos outros. A gente julga menos, condena menos e ama mais, compreende mais, perdoa mais. Porque a gente sabe o valor que tem o perdão de Deus. A gente sabe aonde a gente estava e aonde Deus nos levou. A gente sabe, lá no fundo, a gente sabe com essa profundidade de gratidão de onde Jesus nos tirou. Da onde, né, a gente estava mesmo afundados ali no poço da culpa e a gente viu a mão misericordiosa do Senhor nos alcançando, a graça dele nos alcançou. E a gente sabe o quanto isso é maravilhoso e é assim, é constrangedor. Tamanha bondade, tamanha fidelidade, tamanha... Nossa, é uma coisa assim, é um amor tão grande que você fala, gente, eu realmente não sou merecedora disso, porque é algo tão sublime, sabe? E aí Jesus nos fala, sim, você merece sim, porque você é meu filho amado, né? Deus nos lembra, você é meu filho amado. E você merece receber, conhecer o meu amor. Porque você tem um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração genuíno e não um coração soberbo, não um coração vaidoso, não um coração que, eu sou bom, eu sou melhor, eu sei, eu sou certinho, eu sou isso aquilo. Não. Deus gosta, Deus se alegra com um coração humilde. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Ai, que coisa linda. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Eu vou ler até aqui, aí tem o versículo 18 e 19, mas eu vou parar aqui no versículo 17. Ó Deus, um coração... Não, vou ler o versículo 17 inteiro. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, amores, vamos reconhecer os nossos pontos cegos. Se você não consegue identificar os seus defeitos, os seus pontos cegos, que todos nós temos e cada vez a gente pode ir mais fundo nesses pontos cegos, né? Às vezes você olha para um ponto cego e aí abre um leque de coisa e fala, ai meu Deus, eu tenho que mudar tudo na minha vida. Sim, muitas vezes sim. Ai, gente, amei! Eu li para vocês o Salmo 51, tá? E então assim, nós vamos falhar, nós temos esses pontos cegos mesmo, nós vamos pecar, vamos nos esquecer de Deus ainda nos nossos afazeres, nos nossos dias, mas é importante que a gente saiba, Deus olha o nosso íntimo. Então, mais vale você tomar conhecimento daquilo que você precisa mudar em você e entregar a Deus esses pontos cegos, né? Você realmente pedir para que Deus te mostre e você se esforçar, se dedicar a realmente fazer diferente, na prática. Você pensar de forma até estratégica às vezes, tá? Como que eu posso fazer para isso ser diferente? Se eu tenho esse péssimo hábito, quais são as coisas que eu posso fazer, que eu posso mudar dentro da minha vida, dentro do meu estilo de vida, dentro da minha rotina, para não cair nesse hábito? Porque depois começa a ser uma coisa natural, depois que muda, depois que a chave vira, aí fica mais fácil. Mas enquanto você ainda está virando essa chave, você precisa dessa ajuda, você precisa de estratégia, você precisa de plano às vezes. Como que eu posso fazer para não cair nesse pecado, para não cair nesse vício? É a Sandy? Sou eu! E aí, amores, a gente ter essa postura, né, de realmente querer realizar fazer jus a essa oportunidade que Deus nos dá a cada momento, a cada instante. Ele nos dá essa oportunidade da gente reconhecer e aí usufruir desse perdão, esse perdão que Ele nos oferece.
e reconhecer que ele é possível, gente, um futuro de esperança, sempre é possível. Não é porque você tá cheio de culpas, não é porque você tá cheio de mágoas, não é porque você tá cheio de ressentimento, que Deus não vai, que Deus vai te rejeitar e que você vai ter que carregar isso para sempre. Não, entregue a Deus. Apresente a Ele os seus pecados, apresente a Ele as suas culpas, apresente a Ele os seus desconfortos e permita que Ele faça essa purificação em você. E aí, usufrua do perdão dele. Faça jus a esse perdão, mas usufrua dele, usufrua. Guarde no coração as palavras dele, as palavras de vida, as palavras de amor, as palavras de compaixão e peça a Deus para que Ele use as suas palavras, para que Ele use o seu coração, a sua mente, para que você possa dar testemunho desse amor, dessa bondade, desse perdão que Deus nos oferece a cada momento. A cada hora, a cada respiração nossa, nós temos a oportunidade de fazer diferente, de escolher de novo, escolher outra vez, escolher pela face de Cristo Jesus, escolher por Ele. Eis-me aqui, Senhor. Me ensina os teus caminhos. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito estável, obediente a Ti. Que as nossas ações sejam alinhadas com aquilo que a gente deseja viver em Cristo Jesus. Tá bom, amores? Essa é a reflexão da noite, essa é a minha oração da noite e é isso que eu estendo a vocês. Espero que essa live tenha de alguma forma agregado, edificado aí o seu coração. Um super beijo, fiquem com Deus e até logo. Depois compartilhem essa live lá no YouTube, tá bom? Compartilhem lá do YouTube e comentem lá, tá, amores? Beijo, beijo, beijo!